quem está chegando agora, quem irá assistir gravado depois. Se você puder, se conseguir, se for possível, parar o que tu estiver fazendo, relaxar o corpo, puxar a respiração bem profundamente, abrir o corpo, abrir, abrir, ficar aberta para receber. Que sejamos intencionais nesse tempo, esse tempo que se inicia, esse tempo que estamos vivendo. Respira fundo. Quando a gente respira fundo, a gente vem pro aqui e agora. O aqui e agora é o momento mais importante que existe. E aí, quando tu respira fundo e tu vai vindo pro aqui e agora, que tu desliga as distrações, desliga a televisão, desliga, se desconecta das redes sociais, se desconecta de tudo que tá na tua volta, tu volta pra tua essência, tu volta pro eixo, tu volta pra ti. E quando a gente volta pra si, a gente sente a presença de Deus, porque ela está, esteve e sempre estará conosco. E aí tu abre um sorrisão bem largo e agradece. Pai, a ti nós rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre, sempre, sempre nos ouve. Obrigada, Pai, pela tua graça, favor e misericórdia que não tem fim e se renova todos os dias em nossas vidas. Pai, nós nos colocamos aqui como igreja no dia de hoje, nesse tempo de mesa, que nós nos encontramos intencionalmente às 12h02, para lembrar de Romanos 12:2, onde diz que nós devemos, como filhas amadas de Deus, renovar as nossas mentes todos os dias. E é por esse motivo que nós nos encontramos aqui. E nós nos colocamos aqui, Pai, diante de Ti, para aprender contigo. Porque a filha amada, ela busca o Pai, pede instrução e aprende com todas as coisas que acontecem com ela. Ela para, simplesmente, de se distrair. Ela para de dar desculpas. Ela para de falar lindos versículos e começa a viver. Que nós hoje, Pai, nos coloquemos presente diante de Ti com o vaso vazio, já declarando: eu não sei de nada, eu quero aprender contigo, Pai. Eu me esvazio de mim. A palavra esvaziar de si é esse esvaziar do ego, da tua arrogância, da tua prepotência, do teu orgulho de achar que sabe das coisas. Ninguém aqui sabe. Nós estamos todas aprendendo. Todas que estão aqui. Principalmente eu estou aprendendo. E quando a gente se coloca diante do Pai com um coração ensinável, disposto a ser lapidado todos os dias, a gente aprende. Aprende porque tudo que Deus fez e faz é bom. Não há nada que papai tenha feito que não seja bom. A questão é que nós não aprendemos a administrar e governar todas as coisas que ele fez. Porque ele já fez. Deus não vai fazer mais nada. Ele já fez tudo por nós. Inclusive enviou o único filho dele para morrer por nós. E a gente muitas vezes insiste em carregar coisas cujo sangue já foi derramado, para que a gente se libertasse de todos os pecados, medo, culpa, mágoas. E quando a gente ainda continua carregando todas essas coisas, a gente está chamando Deus de incompetente, porque Ele mandou um filho, esse filho sangrou por nós, e a gente ainda acha que precisa carregar uma cruz. Que no dia de hoje, Pai, o Senhor nos mostre
com muita clareza, com os teus olhos e com muito amor, a verdade. Porque ao contrário do que muitos dizem por aí, a verdade não dói. O que dói é carregar a mentira durante uma vida inteira. Quando a verdade entra, ela cura e a mentira sai. Que no dia de hoje estejamos abertas a receber a verdade que cura nos nossos corações. Para que essa mentira que dói saia da gente. Não porque a gente consegue fazer sozinhas. Nós não conseguimos. Nele, nós conseguimos tudo. Com ele, nós conseguimos tudo. Que sejamos essas filhas, com esse coração ensinável, todos os dias diante do Pai. Para que a gente aprenda com ele a governar sobre todas as coisas, bem como diz no início do manual de instruções. Chega de ser como as crentes que sabem ler os versículos, mas não vivem os versículos. Chegou um tempo da verdadeira igreja se levantar. E ela não é um lugar, ela é pessoas. Nós somos a igreja de Cristo, que se movimenta em amor. E o primeiro amor, ele deve ser nutrido em nós. Para que através de nós possamos transbordar quem Cristo é. Se eu não estou aqui disposta a aprender com Cristo como ser uma boa filha, eu não estou seguindo a palavra, o manual de instruções, bem como está escrito. Obrigada, Pai, por nos ensinar neste tempo. Obrigada, Jesus, por pegar na nossa mão. Entra conosco neste tempo de mesa. Tu é o centro. Nenhuma mulher aqui é o centro. Tu é o centro deste tempo de mesa. E todas aquelas que desejarem e quiserem sentar à mesa, têm lugar à mesa. Tem lugar disponível. Essa mesa, ela é infinita. E Jesus está nos convidando para essa mesa. Para receber um alimento que nunca, nos nossos sonhos mais loucos, a gente receberia. Esse alimento, ele não é palpável. Ele é sentido. Porque a maior riqueza da filha amada não são as coisas que ela adquire aqui. Porque todas as coisas adquiridas aqui, elas vão ficar aqui. Que nós sejamos as filhas que olham para a eternidade, para as causas eternas, e não para as coisas terrenas. As coisas terrenas são passageiras. Tudo o que a gente tem aqui é passageiro. Tudo vai enferrujar, vai estragar, vai ficar no tempo. Mas quando nós voltamos os nossos olhos para a eternidade, nós recebemos as causas eternas. E a gente começa a perguntar: Jesus, qual é a causa que a gente vai trabalhar hoje? Me ensina, Jesus, a amar como nosso Pai nos ama, nos ama. Porque a minha carne, ela quer julgar, ela quer apontar, ela quer desistir o tempo todo. Mas em ti, contigo, Jesus, tudo é leve. Estar em Cristo é sentir a paz que excede todo entendimento. Se nós não estamos sentindo a paz que excede todo entendimento, nós não estamos em Cristo. Nós estamos na carne, vivendo as obras da carne, as obras terrenas, e nós não estamos aqui para isso. Afinal de contas, muitas aqui já se batizaram, se converteram, entregaram a vida para Jesus e falaram: eis-me aqui. Então, para que a gente possa honrar a nossa fala, a nossa frase, eis-me aqui, esteja disposta a renunciar e a obedecer. Renunciar todas as tuas vontades e obedecer através do Pai, da voz do Pai, o que Ele está instruindo. É assim que a filha amada anda, obedecendo e renunciando.
honrando aquele que nos escolheu. Antes mesmo de a gente nascer, ele nos escolheu. E não há nada que o mundo fale ao contrário dessa palavra, que eu sou escolhida, e que cada filha que está aqui é escolhida. Não há nada que o mundo fale ao contrário que eu acredite. Porque eu sei quem eu sou. Eu sou filha. Eu não sou perfeita, mas eu sou filha. O único perfeito é Cristo. E é Ele que está disposto a nos ensinar quando a gente coloca o nosso coração diante dele, falando: Jesus, eu não sei, me ensina. Jesus, eu não sei, me ensina. Jesus, eu não sei, me ensina. E ele ensina. E ele ensina com amor, porque ele é amor. Ele não vai ser, ele é amor. E quando estamos nele, nós sentimos o amor. E esse amor passa pela nossa vida. E a gente transborda esse amor para as pessoas. Nós somos canais do amor dele aqui. Jesus quer amar através de nós. Jesus quer se alegrar através de nós. Jesus quer viver experiências através de nós. Como você está hoje? Você está se permitindo viver o eis-me aqui? Jesus, quem tu quer amar através da minha vida? Quem tu quer abraçar através da minha vida? Quem, Jesus? Isso sim é viver o eis-me aqui. Isso sim é viver o evangelho. Isso sim é. Não adianta ir na igreja, pular, cantar e dançar as músicas e não ser a igreja fora da igreja. É isso que torna as pessoas infelizes. Elas fingem que são, mas dentro de casa não tem como fingir nada. A gente não consegue fingir nada dentro de casa. A gente não consegue fingir nada no secreto. Ser a igreja é muito mais profundo do que a gente imagina. E se a gente não se colocar de coração aberto para aprender o que é verdadeiramente ser a igreja de Cristo que se movimenta em amor, a gente nunca vai aprender. E vai entrar dia e vai sair dia e a nossa vida vai só piorar. Ela não vai melhorar. Pai, nós entregamos esse tempo de mesa a Ti. Obrigada, Jesus. Obrigada pela minha vida. Obrigada pela minha casa. Obrigada por essa internet que nos conecta. Obrigada pela vida de cada mulher aqui. E obrigada também, Pai, pela vida de cada mulher que irá chegar aqui. Porque ela vai chegar aqui por causa de Ti, não por causa de mim. E por causa de outras mulheres que também compartilham da palavra aqui. As Tuas filhas são Tuas. Nós somos Tuas. Nós somos Tuas filhas. E Tu é o centro aqui. Obrigada, Jesus. Ai, respira fundo. A nossa convidada de hoje não estará conosco, então eu vou trazer a palavra para nós, e daí na semana que vem a nossa convidada virá. Certo, mulheres? Então, nós vamos continuar o nosso estudo de 1 Coríntios 15. Hoje nós entramos no 15. Nosso último encontro, a Jennifer trouxe ali o finalzinho de 1 Coríntios 14, e hoje a gente entra em 15.
Quem tiver a sua Bíblia nas mãos, abra aí para acompanhar. Quem não tiver a Bíblia em mãos, tem um aplicativo que eu sempre indico para vocês, que é o Holy Bible. Então, tu pode carregar no celular a Bíblia e quando estiver fora assistindo o tempo de mesa fora de casa, consegue acompanhar a palavra. Bora lá, mulheres. A ressurreição de Cristo. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Nós recebemos um evangelho. Eu creio que todos aqui já são batizadas, convertidas, conhecem Jesus. Pelo menos as que estão com a câmera aberta, eu sei que são. Cristãs, conhecem Jesus, já foram batizadas, já estão vivendo seus processos aí de se despir da velha vida e nascer para a nova vida. E quando a gente se converteu e escolheu andar com Cristo, nós recebemos um evangelho e ao qual a gente deve ficar firme nele. Quando a gente se firma na palavra, a gente vive transformação. Agora, nós nos convertemos, nos batizamos, e onde está o nosso coração? Está na palavra ou nas histórias que a gente contava ainda da velha vida? Olha o grito de incongruência. Não, eu sou convertida, eu conheço Jesus. Ah, porque tetei, tatatá, e tetei, tatatá, tá. E por que tu tá contando tanta história do teu passado de tristeza? Só tem essa história para contar? Quais são? Eu quero conhecer as tuas novas histórias. As histórias que tu viveu com Jesus. Jesus me curou de traumas da minha infância. Jesus me mostrou que eu desonrava meu pai e minha mãe. Jesus me mostrou que eu carregava mágoas no meu coração e que destruíam a minha vida todos os dias e eu nem percebia. Esse é o novo testemunho. Essa é a fala da filha amada. Não o que aconteceu em 1989 e pedrinha no lago. Ah, mas eu quero contar o meu testemunho de restauração, mas olha como tu tá falando, como tu tá testemunhando. Nós recebemos o evangelho. E se a gente se alicerça nele, a gente para de contar as histórias do passado e começa a viver com Cristo e em Cristo novas histórias. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. A gente não vai ser, não tá falando no futuro, a gente é salvo. Eu morri para mim, nasci para ele, recebi um evangelho. Se a minha base for a palavra, eu vou viver como filha e não como órfã. Porque é a palavra que restaura, é a palavra que liberta, é a palavra que cura. Mas a palavra sem ação é nada. Fé sem obras é morta. Adianta receber uma palavra e lá no culto todo domingo receber uma palavra, uma profecia, virar as costas e não agir? Não vai. Não vai ter transformação nenhuma. Tem uma frase que eu sempre falo: evangelho sem transformação é apenas uma prisão. Que a gente fala vários versículos lindos e daí olha para a vida para falar de mim, porque eu fui essa pessoa. Meu primeiro ano de convertida, segundo ano de convertida, terceiro ano de convertida, até virar a chave. Cara, eu sei versículos lindos, mas eu não estou vivendo eles. Porque eu tô mais preocupada em contar a história da minha velha vida
do que viver histórias novas com Jesus. Eu tô mais presa às dores da minha infância, do meu passado, das necessidades que eu vivi, e eu amava contar essas histórias. Porque era bom ser a vítima. A vítima é acolhida. Ai, coitadinha de ti, vem cá que eu vou te ajudar. A gente não precisa de ajuda. Nenhuma filha amada de Deus precisa de ajuda. Porque ela está alicerçada na palavra, no evangelho, no firme fundamento das coisas que Deus fez. Ele não vai fazer. Ah, porque se Deus quiser, Cris, eu vou estar na jornada da alma próxima. Amada, deixa eu te contar um segredinho. Deus quer que tu te cure, que tu te restaure, que tu esteja num ambiente com outras mulheres que estão vivendo esse processo. Ele quer. Ou tu acha que o nome Jornada da Alma Feminina chegou na tua vida ao acaso? Alecrim Dourado. Aí foi uma vez só lá na jornada e acho que tá tudo resolvido. Ai, alecrim roxo. Foi numa imersão lá não sei onde. Ah, eu fui nessas imersões aí não funciona. Ah, não funciona? Igual a Bíblia. A Bíblia não funciona. Esse tipo de discurso já está denunciando que a pessoa ela não faz o que ela aprende. Se tu for numa imersão e tu não aprender nada com uma imersão, é porque tu não colocou em prática o que tu viveu lá. Se tu ler a Bíblia e não colocar em prática as palavras que estão aqui, tu não vai viver uma transformação. Aí tu vai ser o mesmo a mesma crente, que eu também já fui essa crente, que lia os versículos, ia na igreja, cantava glória a Deus e aleluia, eu vou subir no monte, ttt, e chegava dentro de casa, e aí? Mas minha filha, tu falou, eis-me aqui. Começa a colocar em prática o que tu lê, o que tu aprende, aí tu vai viver uma transformação. Faça a tarefa. As filhas amadas, elas não gostam de fazer tarefa. Coloquei desafio no grupo lá do jejum ontem, eu acho que 2 ou 3 fizeram só. É um nível de desobediência com um chamado, com um movimento. Quando eu boto um desafio para mexer as pernas, como é que Jesus andava? Ele andava com os braços? Ou ele andava com as pernas? Não é sobre fazer o exercício. Nunca foi. É sobre se movimentar. Ide e pregar evangelho. O id é tu ficar aqui, rolando a tela do celular e vendo televisão. Esse é o id? Não. É movimentar as pernas. Movimentar o corpo. E eu não estou falando de corpo, porque a filha amada ela já sabe que ela tem um corpo para viver o propósito que Deus estabeleceu. Cristo veio, nos ensinou muito, deixou muitos ensinamentos, muita sabedoria, muitas parábolas. Ele inventou 44 parábolas, 44 mensagens para falar a mesma coisa. O que a gente deve fazer? Entrar em movimento e fazer, no mínimo, inventar 88 mensagens para falar o que Jesus nos instruiu. Amar, se alegrar, transbordar o que a gente vive, os nossos testemunhos que a gente vive com Ele. Não contar a história da velha vida, do que aconteceu no nosso passado, das nossas perdas, dos nossos traumas, dos nossos bloqueios. Porque quando a gente começa a viver esse evangelho, irmãos, quero lembrar-lhes, Paulo estava lembrando os irmãos, porque eles esqueceram. Quantas aqui já esqueceram que receberam o evangelho? Quantas esqueceram? Que se batizaram e receberam um evangelho.
uma palavra de restauração, uma palavra de ressurreição. Quantas aqui receberam e esqueceram? Quero lembrar-lhes, eu vou lembrar vocês de algo, porque eu acho que vocês esqueceram. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Eu não vou ser salva porque eu vou lá na igreja no culto no domingo. Eu vou ser salva por causa da palavra. Eu sou salva por causa da palavra. Por causa das ações, dos movimentos, da execução, da obediência, de viver a transformação que está disponível para mim e para todas vocês. Não existe filha favorita. Existe filha que colhe exatamente, proporcionalmente aquilo que planta. Se tu não tá colhendo coisas boas na tua vida, é porque tu não tá vivendo o evangelho dentro da tua casa. Quando Deus fala lá no princípio de tudo, vocês vão governar sobre todas as coisas. Todas as coisas. Vocês estão governando a boca? Não estão. Estão governando os olhos? Não estão. Estão governando os ouvidos? Não estão. Estão governando as pernas? Bota um desafio de movimentar as pernas, não quer governar as pernas. Aí tu quer governar fora de ti, se não governa dentro de ti, vai governar fora. Se a gente atrai quem a gente é, a gente não atrai o que a gente quer. Eu não atraio para minha vida o que eu quero. Eu atraio para minha vida quem eu sou. Se eu governo dentro de mim, eu governo fora de mim. Agora, se eu não governo dentro de mim, eu não vou governar nada fora de mim. É fato. Governar sobre todas as coisas, para governar sobre todas as coisas. No reino, tudo funciona ao contrário, tudo é ao contrário. A gente lê a Bíblia achando que Deus está falando de algo fora de nós, mas ele sempre falou de algo que sempre esteve dentro de nós. Deus nunca esteve fora, Deus nunca esteve num lugar, nunca. A gente não precisa ir numa igreja para se conectar com Deus. Basta querer, respirar fundo, vir pro aqui e agora, que a gente vai estar conectada com Ele. E vai chegar um momento que não vai nem precisar fazer nenhum movimento. Vai chegar esse momento. 24 horas por dia eu tô com meu pai. Eu sinto a presença dele através do vento, através do meu marido, através dos meus bichinhos de estimação, através da minha casa, através da louça, através da comida que eu faço. Ele está em nós. Só que a nossa carninha, que a gente ainda não aprendeu a governar como ele passou a instrução, ela bloqueia, ela barra. Não, não. Eu vou fazer do meu jeito. Porque do meu jeito dá certo. Sempre deu. Então, tu não morreu ainda pra ti. Papai nos convida para morrer para nós todos os dias. O que precisa morrer em mim hoje para ele viver? É muito lindo falar, ele vive. É? Por que que tu tá com uma cara de morta, corpo de morta, falando como morta? Tá te escutando? Ah, porque, meu Deus, eu não vou comprar isso porque é muito caro. Oi? Tu não morreu ainda. Tu não quis matar a tua escassez. Porque isso aí é da órfã. Escassez só compete à órfã. Caro, longe. Filha amada não fala caro. Ela fala, isso ainda não está na minha zona de condição, mas ainda estará. E a gente começa a aproximar as coisas da gente. Porque quando eu aprendo a governar o que eu penso, o que eu sinto, as minhas ações, eu governo tudo que vai chegar em mim. Governar sobre todas as coisas. Eu escolho matar a minha escassez, a miséria interna, todas as histórias que eu vivi na minha infância,
E eu começo a contar todos os dias, Romanos 12:2, todo dia, sem cessar, sem cansar. Porque ele fala com a gente quando a gente quer ouvir. Quando a gente fala assim, ó, eu não sei. Quando tu fala, eu não sei, Deus, agora sim. Agora eu vou te ensinar. Tu tá sendo escassa nessa atitude, tu tá sendo escassa, medíocre nessa atitude, tu tá sendo órfão nessa atitude. Pai, me ensina a ser filha. Ah, é? Então tá. Tu vai lá no mercado e ao invés de tu comprar um molho de tomate de R$ 2, tu vai comprar o de 20. Ao invés de tu comprar um paracetamol para dor de cabeça, tu vai ficar presente e falar, eu quero saber da onde vem essa dor de cabeça, porque o meu corpo está falando comigo. E a dor de cabeça é um sinal de algo que está errado dentro de mim. Não está fora de mim, está dentro de mim. Pai, o que está errado dentro de mim? Antes de eu tomar esse remédio para dor de cabeça. É falta de água? Eu comi em excesso algo que daqui a pouco não era para eu comer? Mas a gente gosta de tapar o sol com a peneira, vivendo sempre na velha vida, onde a gente só ficava tratando o sintoma, dia após dia. Porque o tempo vai curar, o tempo vai passar, o tempo não sei o quê. Se tempo curasse, farmácia vendia remédio. Não vendia remédio, vendia tempo. No cemitério tem um monte de gente que esperou o tempo curar. Jesus cura. Jesus liberta. Jesus restaura. Nada mais. E olha quem diria, a mulher que odiava a Bíblia e tudo que estava escrito dentro dela. Cedo ou tarde, a gente vai voltar para casa. E não tem lugar melhor do que a nossa casa. Voltar para casa do Pai é a melhor coisa que eu podia ter vivido na minha vida. Todos os medos ficam para trás. Tu olha eles e tu diz, medo, tu é pequeno. Mas obrigada, porque eu aprendi contigo. Traumas do passado, vocês são pequenos. Vocês são pequenos. Obrigada, gratidão, porque eu aprendi com todos vocês. Essa é a verdade que cura, que restaura, que liberta, que tira a gente da morte. Muitas aqui estão mortas. Não adianta falar que conhece Jesus e não estar nele. Porque quando a gente está nele, a gente vive. Falar ele vive é sentir ele vivendo através da nossa vida e se alegrando, independente de qualquer situação que a gente está vivendo, qualquer coisa que a gente estiver passando. Porque a gente já entendeu, a gente virou a chavezinha. Tudo que eu vivi e que eu vivo ainda é para me ensinar. Jesus passou pela terra ensinando todos aqueles que queriam aprender. E hoje ele está nos ensinando que quando a gente está nele, a gente vive em amor. Porque ele é amor. Ele não é uma religião, ele não é um lugar, ele não é uma doutrina. Ele é, ele é o amor que quer fluir através de nós. Ele é o nosso irmão mais velho, que quer nos ensinar todos os dias esse caminho da verdade. Porque só existe um caminho, a verdade, que nos traz a vida, e não a morte. Pai, obrigada por esse tempo de mesa. Obrigada, Pai, por essa palavra que ministrou muito forte no meu coração. Que essa palavra também chegue, Pai, no coração de todas as filhas que estão aqui presentes. Que a gente decida, se mova todos os dias como filhas, escolhendo morrer para as nossas vontades
assim como a gente declarou no dia que a gente aceitou Jesus. Eu escolho morrer para mim e viver para Cristo, com Cristo, em Cristo, todos os dias. E todos os dias esse amor está disponível para nós. Basta a gente acordar de manhã e já declarar: Jesus, pega na minha mão, porque eu não consigo. Eu sozinha sou fraca. Em ti eu sou forte. Em ti eu aprendo tudo. Contigo eu aprendo tudo o que eu preciso para o dia de hoje. E eu paro de falar dos problemas. Eu começo a olhar para as coisas com olhos de amor e gratidão, porque tudo que acontece no nosso dia a dia é para nos ensinar. Papai quer trocar os nossos óculos, ele quer trocar a nossa visão nesse tempo. Deixa a tua visão para trás. Ele quer te mostrar algo novo. Ele quer nos mostrar algo novo. E se a gente quiser continuar olhando com os mesmos olhos da velha vida, a gente não vai perceber ele diante de nós a todo momento. O reino é aqui e é agora. Ele não é um lugar fora. Nunca foi um lugar fora. Não é um lugar a ser conquistado fora. É um lugar para ser conquistado dentro. A chave do reino. Gratidão, amor, humildade. Lembrem de Davi. Davi fez um monte de coisa errada, mas ele tinha o coração rendido ao Pai. Um coração humilde, reconhecendo os seus erros e aprendendo com eles. A gente só aprende quando a gente tem um coração ensinável. Caso contrário, caso a nossa rigidez tome conta, o nosso ego, a nossa arrogância, o nosso orgulho tome conta, a gente não acessa esse reino que já está em nós e sempre esteve dentro de nós. Sempre esteve. Pai, obrigada pela minha vida, a vida de todas as mulheres que estão aqui. E que essa palavra alcance muitos corações, assim como alcançou o meu coração foi alcançado pelo teu amor. A minha vida foi salva porque tu me ama e nunca desistiu de mim. Obrigada, Pai, por nunca ter desistido de mim. Obrigada por ter mandado muitas mulheres no meu caminho, para me mostrar o caminho de volta para casa. E dessa casa eu não saio mais. Como é bom voltar para casa. Na nossa casa a gente se sente segura. E por mais que muitas vezes a gente não esteja vivendo exatamente a vida que a gente quer, se a gente olhar para trás, a gente vai ver que a gente está vivendo o melhor dessa vida. E se a gente ainda não está vivendo o melhor, é porque a gente não quer deixar o nosso pior, para deixar o melhor dele reinar através de nós. Que mais e mais e mais e mais e mais e mais filhas sejam tocadas pelo teu amor, Pai. Eu declaro aos céus e terra que onde houver um coração machucado, esse coração será alcançado pelo teu amor.
Porque quando 2, 3 ou mais se reúnem para falar em teu nome, muitas almas são salvas, muitos corações são ativados. E nós estamos aqui, Pai, hoje reunidas como igreja para alcançar os corações, declarar aos céus e terra que essa geração é uma geração curada. Nós estabelecemos, Pai, aqui e agora, um tempo de uma geração curada, filhos curados, filhas curadas, filhas que voltam para casa, para o lugar que nunca deveriam ter saído, e sentem o teu amor. Esse é o tempo. Chegou o tempo da manifestação dos filhos. Esse é o ano dos filhos. Nós somos filhas e vamos aprender todos os dias juntas a andar como filhas, a comunicar como filhas, a andar como filhas, a falar como filhas, a agir como filhas, ter postura de filha, movimento de filha. E eu estou aqui aprendendo. Peguem essa mensagem e meditem nessa mensagem no dia de hoje. Não deixem passar, não se distraiam. Se existe dor, é porque a gente ainda carrega mentiras. E fala, é bom, é bom. Pai, obrigada pelas mentiras que eu carregava. Agora me ensina a verdade. Declara, fala com a tua boca. Pai, obrigada, eu sou grata pelas mentiras que eu carregava. Agora me mostra a verdade que cura. Me mostra, Pai, a verdade que cura. A verdade que liberta, a verdade que restaura. Sejam intencionais nesse tempo. A filha, ela anda com intenção. Obrigada, Jesus, por mais um tempo de mesa abençoado na tua presença. Amém, 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 amém. Amém.